Os crimes dele foram tão cruéis que as leis da Bélgica mudaram para lhe dar uma pena justa. Essa é a história de Marc Dutroux, o monstro de Marcinelle. Oi, gente! Nós voltamos para a Bélgica, onde nós demos uma passadinha em um outro caso de Michel Fourniret, que era um outro serial francês que infelizmente não se limitou a encontrar vítimas só no seu país. Mas vamos ao nosso protagonista de hoje. Se é sempre útil e interessante saber um pouco mais sobre a vida das pessoas envolvidas nessas histórias, creio que isso se torna ainda mais necessário no caso de criminosos em série. Obviamente, nada vai justificar esses atrozes crimes, mas eu acho que se a resposta fosse simples como eles são monstros, eles não têm nada a ver com a gente, essas histórias não seriam tão interessantes assim. Então vamos tentar conhecer um pouquinho Marc Dutroux. Ele nasceu na Bélgica, em Bruxelas, em novembro de 56, praticamente 9 meses depois do primeiro encontro de seus pais, 2 professores. Apesar disso, não foi exatamente um encontro casual, visto que eles deram a Marc outros 4 irmãos, mas também não foi nenhum conto de fadas. Nem a mãe Janine, nem o pai Victor Dutroux queriam ter tido Marc, porque na verdade eles não tinham certeza da paternidade da criança. Quando Janine conheceu o pai dele, ela tinha acabado de sair de um relacionamento anterior. Nunca foi confirmado de quem ele era realmente filho, e Marc assim nasceu e cresceu em uma família que preferia que ele não tivesse acontecido. Até a idade de 4 anos ele recebe cuidados da sua mãe, mas ele não sabe o que é receber afeto. Até que ele passa 10 meses, não se sabe bem porquê, com a sua avó. E aí ele vê o que é ser tratado com amor. Infelizmente durou pouco tempo, mas mesmo sendo breve essa estadia com a avó e ele sendo ainda tão pequeno, aquela coisa o marcou. Ele obviamente percebeu a diferença daquela realidade de ser tratado com amor, de ser cuidado, de receber afeto e da triste realidade dele, que era surrado frequentemente, mantido no escuro por horas, humilhado, impedido de entrar na casa no inverno como punição. E tudo isso, muitas vezes, por nada, sem nenhum motivo. Ele cresceu assim com um profundo sentimento de ódio, particularmente contra sua mãe. Chega a idade de ir para a escola e as coisas não melhoram muito para Marc. Ele é muito indisciplinado e os professores não o suportam. Já com os colegas ele não é capaz de se identificar, de estabelecer uma conexão. Ele acaba assim mudando diversas vezes de escola. Bom, sem ninguém que se preocupe com a sua educação, o Marc, criança indisciplinado, cresce e se torna um adolescente que frequenta a escola somente para vender artigos e substâncias ilegais, ilícitas para outros alunos. Sua personalidade é muito reservada, ele desconfia de todos que tentam se aproximar dele e é bastante agressivo e arrogante com quem ele considera mais fraco. Bom, mas se ele não consegue se conectar com as pessoas que ele considera iguais a si, ele começa a achar que ele pode manipular as pessoas que são mais fracas que ele. Ele nunca foi ensinado a respeitar o sentimento das pessoas, a ser humilde e não usar os outros. E principalmente, Marc nunca teve motivo para confiar em ninguém. Então para ele o natural é enganar, fazer o que for preciso para obter o que ele quer, sem pensar nas consequências. Especialmente se quem sofre as tais consequências são os outros. E Marc começou a acreditar que ele podia tomar das pessoas muito mais do que bens materiais. Com as mulheres, por exemplo, seu relacionamento era péssimo ou inexistente. Ele parecia não as levar em consideração. Elas existiam só para satisfazer os seus desejos e nada mais. Um bom exemplo é patinação no gelo, seu único hobby. Quando chega à adolescência, ele é já um ótimo patinador, mas infelizmente ele acaba usando essa habilidade para outros fins. Marc consegue atrair muitas mulheres para patinar com ele, sempre com o objetivo de apalpá-las, de tocá-las de maneira imprópria, sempre. E é por volta desse período que seus pais se divorciam. É o início dos anos 70, Marc ainda não é maior de idade, mas ele não parece sofrer muito com o divórcio. Não conhecemos muito sobre a sua vida familiar, mas parece que o seu pai tinha um longo histórico de amantes e sofria também de alguns problemas psiquiátricos. Marc fica então com sua mãe, Janine, a quem ele despreza, para dizer o mínimo. Ele não perde uma oportunidade de discutir com ela e de chamá-la de calculadora, falsa e egoísta. Em uma dessas épicas discussões, Marc chegou a acusar a mãe de ter tido relações íntimas com o irmão dela, que acabou tirando a própria vida anos depois. Que não significa que seja verdade, porque nós não conhecemos muito sobre a mãe dele, mas Marc sim, era muito um manipulador, falso e muito mentiroso. Com uma infância e uma adolescência assim, e sem nenhuma direção, não se podia esperar muito da vida adulta de Marc, mas também não dava para imaginar o que estava por vir. Assim que se tornou maior de idade, Marc Dutroux, que se formou como eletricista, deixa a casa de sua família. Ele se transfere para Charleroi, a 70 quilômetros de Bruxelas, onde ele consegue um emprego como montador mecânico. Mas o salário não era o bastante para ele.
E como vimos desde criança, quando Mark queria alguma coisa, o modo dele conseguir era manipulando, usando os outros. E foi com essa ideia em mente que ele resolveu trabalhar com prostituição, acreditando que assim ele conseguiria encontrar pessoas mais suscetíveis. E por 2 anos mais ou menos, ele se sustenta fazendo programas homossexuais e roubando também de seus clientes. Nesse período ele se casa com uma órfã chamada Françoise Dubois, de 17 anos, que ele conheceu numa pista de patinação no gelo. Eles têm 2 filhos juntos, mas não demora muito para Mark começar a trair em continuação a sua esposa e começar a ignorar os filhos. Era como se ele não fizesse mais parte daquela família. A situação só piora, chega um momento que ele começa a ser violento com a esposa e o casamento termina. Françoise desaparece com os 2 filhos, ela não quer mais ter nenhum contato com Mark. A mãe dele, quando pergunta sobre a ausência da mulher e dos 2 netos, ele se limita a responder: eu passei ela para um amigo, eu não queria mais. Deixando mais uma vez bem claro a consideração que ele tinha por mulheres. Mas mesmo assim, 2 anos depois, ele conhece alguém. Uma professora de 21 anos que ele encontrou numa pista de patinação, chamada Michelle Martin. E o relacionamento dos 2 inicia já com uma grande mentira. Ele, que não era nem divorciado ainda, não diz para a nova namorada que ele tem uma mulher e filhos. Mas eventualmente, quando o seu divórcio é finalizado, Michelle Martin vai morar com ele em Charleroi. Michelle é uma moça tímida, com uma personalidade não muito forte e que é facilmente manipulada. Exatamente o tipo de mulher que atrai Mark. Ela desde o início se mostra encantada por ele e completamente incapaz de contrariá-lo. Os 2 juntos fazem um filho, que nasce em 1984, quando Mark estava com 28 anos. E assim como aconteceu com seus outros filhos, Mark presta muita pouca atenção à criança. Ele estava usando cada vez mais o seu tempo livre para realizar seus desejos. Se desde jovem ele tinha mostrado muito interesse nas relações íntimas, esse desejo parecia que agora estava aumentando e se tornando cada vez mais específico. Ele começa, por exemplo, a registrar com uma câmera as relações que tinha com a sua agora mulher, Michelle, e a frequência com que eles haviam relações era alucinante e não podia ser contestada. Então, uma outra coisa que não ajudou nada foi que nesse período também ele se juntou a um grupo de hooligans. E daquele momento em diante, os seus conhecimentos como eletricista já não servem mais para nada. Seu trabalho agora consiste 100% em atividades ilegais. Roubos, venda de entorpecentes, sequestros, etc. Até a avó de Mark acabou sendo vítima de suas extorsões. A quadrilha que Mark montou age viajando por toda a Europa Central. Quando eles chegam num lugar, eles cometem a maior quantidade de crimes possível e depois mudam de local. Os companheiros de Dutroux eram Michel Lelièvre, Michel Niou e Bernard Weinstein. Esse último especialmente próximo a Mark Dutroux. E além deles, com o tempo, Mark constringe também a sua mulher a participar de alguns crimes. E é ali que começa a se formar na cabeça dele a ideia de sequestrar meninas. O que não é de se espantar, visto a consideração de Mark com as mulheres. Opinião essa que ele acredita ser culpa das próprias mulheres. Sua esposa, Michelle Martin, contou posteriormente que Mark falava muito com ela sobre ter uma filha com ele, porque ele queria criar ela de acordo com as suas ideias. O que significava para ele, e ele não escondia isso, iniciá-la pessoalmente a ter relacionamentos íntimos. Está ficando cada vez mais óbvio que um daqueles desejos que Mark nutria era a atração por meninas jovens demais. E infelizmente sabemos o que Mark faz quando ele quer algo. Ele pega. Bom, e pensando e agindo assim, Mark chega a ser preso em mais de uma ocasião. A primeira vez, quando tinha 23 anos, ele foi preso por roubo e passou apenas 1 mês na prisão. A próxima prisão, mesmo tendo sido uma vida apenas de crimes, aconteceu só 7 anos depois, já em 1986. E dessa vez por algo bem mais grave: sequestro, prisão, abuso e detenção de menor com idade inferior a 16 anos de idade. E por esses crimes ele é condenado a 12 anos de prisão, mas sai depois de 6 em liberdade condicional. E por esses mesmos crimes, a sua mulher, Michelle Martin, também foi condenada por cumplicidade. Sua pena era de 5 anos, mas ela também saiu incondicional depois de apenas 2. Ou seja, a vida criminal de Mark tinha seus percalços com a lei, mas as penas eram simplesmente leves demais. E a pior parte dessa impunidade é que depois de punido, depois de ter servido a pena e solto, pouco se pode fazer para impedir que novos e piores crimes sejam cometidos. E Mark, os seus 3 companheiros e a sua esposa fizeram exatamente isso. Os crimes pioraram, concentrando-se principalmente em sequestro e tortura. Um outro detalhe revoltante é que 2 anos depois de ser solto, Mark foi preso novamente por roubo, e foi apenas detido por 4 meses, mesmo com todos os precedentes. Mas voltando à escalação desses crimes, nós vamos conhecer 3 deles.
São casos impressionantes, cada um deles poderia ter o seu próprio vídeo. Nós começamos com as duas felizes e despreocupadas melhores amigas, Julie e Melissa. É verão, precisamente dia 24 de junho de 1995, é um sábado. E as duas meninas, ambas com 8 anos, vão fazer um passeio em uma ponte que atravessa uma rodovia. As duas partem contentes, orgulhosas, mas não antes de serem relembradas pelas duas mães de não desviarem do caminho e de não falarem com estranhos. Bom, as duas mães voltam então para suas casas e pouco depois a mãe de Julie vai à casa de Melissa para buscar a filha, que com certeza já teria retornado do passeio. Mas elas não tinham voltado. As mães entram em pânico, fazem todo o percurso da ponte e ficam girando pelo bairro perguntando sobre as filhas para quem elas encontram no caminho. Mas ninguém tinha visto nada. É hora de chamar a polícia, que chega imediatamente e começa a procurar também por elas. Mas chega a noite e nada, nenhum sinal. Como eu disse, a tal ponte onde elas fizeram o passeio passava sobre uma rodovia. E sobre essa rodovia passou um caminhão roubado. Dentro dele, Marc Dutroux, sua esposa Michelle Martin e seus 3 comparsas. Marc viu as meninas e minutos depois elas foram violentamente sequestradas. Ninguém viu nada. Marc, com o dinheiro dos seus crimes e com várias ajudas do governo que ele recebia, eu não sei se legalmente ou não, fato é que com o passar dos anos ele conseguiu comprar 6 propriedades. E em uma dessas propriedades, uma casa situada em Marcinelle, que se encontram Julie e Melissa. Como num filme de terror, atrás de uma estante se encontra um cômodo secreto, chamado de O Buraco. Um lugar muito estreito e sem janelas, onde as meninas foram deixadas completamente nuas e dopadas. Ali, Marc Dutroux e Bernard Weinstein usam o corpo das meninas como querem. Julie e Melissa são mantidas naquele buraco, sem comer, sem usar o banheiro, às vezes deixadas sozinhas por horas, por dias até. E além dos abusos físicos, Marc as tortura psicologicamente também. Ele diz para elas que foram os próprios pais delas que disseram para ele pegá-las. Ele diz que na verdade os pais delas queriam mortas, mas ele resolveu salvá-las. Julie e Melissa não foram as primeiras vítimas de abusos de Marc e de seus companheiros, mas elas foram as primeiras a conhecer o buraco. Marc, que como nós vimos já era bem conhecido pela lei e que tinha até cumprido pena por abusos de menores, agora acreditava ter encontrado o lugar perfeito para viver suas fantasias. Mas não é suficiente para ele, Marc não está satisfeito. As meninas se revelam ser novas demais para o gosto dele. Ele decidiu então, com uma mistura de curiosidade mórbida e sadismo, mantê-las prisioneiras e vê-las crescer, até que elas fossem mais do seu agrado. E foi assim que apenas 2 meses depois que Julie e Melissa começaram a sua jornada naquele buraco, que outras 2 meninas desapareceram. Elas são Anne e FG, de 17 e 19 anos. Elas estão de férias na costa da Bélgica com outros 5 amigos de um grupo teatral. Os 7 alugam um bangalô no Marina Park, no West End, perto do mar. E no dia 22 de agosto, Anne e FG saem sozinhas à noite para ir assistir o show de um famoso ilusionista que aconteceria num cassino. Por volta das 11h30 da noite, as câmeras do cassino filmam as duas saindo do local. E a próxima vez que elas são vistas é 00:44, quando as vêm embarcando no trem que as levaria de volta para West End. Mas no dia seguinte, os seus amigos acordam e percebem que elas nunca tinham voltado para ali. Eles vão até a estação de trem, encontram as bicicletas delas ali, mas nenhum sinal delas. Então, na tarde daquele mesmo dia, eles vão até a delegacia. Mas a polícia diz para eles que acreditam que as duas estão simplesmente se divertindo e diz para eles esperarem. Mas algumas horas passam e naquela mesma noite eles ligam para os pais de Anne e FG, que conseguem finalmente registrar o desaparecimento. As duas adolescentes nesse momento já estão no buraco, onde encontram 2 criaturas que depois de 8 semanas ali não parecem nem mais humanas. Julie e Melissa. E apenas poucos dias depois algo acontece. Um negócio envolvendo um caminhão vai mal e Marc acredita firmemente ter sido traído por alguém. E assim, em parte por suspeitar do seu amigo Bernard e em parte por querer roubar a sua parte na divisão dos lucros, sadisticamente, Dutroux ceda Bernard Weinstein e o enterra em uma de suas propriedades vivo. E logo em seguida, talvez porque agora não ia dividi-las com ninguém, ou talvez porque manter 4 prisioneiras era muito difícil, Marc decide se livrar de 2 das meninas. Ele então sedou Anne e FG e as enterrou no jardim de uma outra casa, mantendo ainda Julie e Melissa vivas. Mas nem um mês depois, em dezembro de 95, Dutroux é preso por sequestro. E antes de iniciar sua pena, ele se certifica de que sua mulher dará comida e alimento para as 2 meninas e principalmente de que elas estarão ali esperando por ele quando ele voltar. Ele confia que a mulher fará, como sempre, exatamente o que ele diz.
Mas dessa vez ela está com medo, muito medo. Uma coisa eram roubos e eventuais abusos, mas agora Mark estava ficando sem controle e Michelle sabia que ele não pretendia parar por ali. Segundo Michelle, o seu medo se tornou tão grande que, a um certo ponto, ela não conseguiu mais ir até a casa de Marcinelle. Dutroux ficou em custódia por 3 meses e meio, até 20 de março de 96. Quando voltou para casa, encontrou Julie e Melissa a um passo da morte. E realmente, alguns dias depois, ambas perderam suas vidas, por fome e desidratação. Foram então enterradas no jardim, perto de Bernard. Mas Michelle estava certa. Marc Dutroux não pretendia parar. E é assim que chegamos a Sabine e Laetitia. O dia é o 28 de maio de 96, às 7h20 da manhã. E Sabine, de 12 anos, está pedalando para a escola, quando ela percebe que um velho trailer está atrás dela. Ela acha que ele quer ultrapassar e ela vai mais para perto da calçada. Mas ele diminui muito a velocidade enquanto passa perto dela. E em poucos segundos, Sabine é puxada para dentro do trailer e dopada. Está agora a caminho de Marcinelle. Chegando ali, ela desce por uma escada que conduz a um porão e atrás de uma estante está a entrada para uma velha cisterna de água, suja e úmida, com 1 metro de largura e pouco mais de 2 metros de profundidade. E esse é o buraco. Não chega nem a ser um cômodo. Ali tem um colchão com metade já em decomposição, um balde para as necessidades e 2 lâmpadas muito fracas. Para comer tinham algumas latas já muito vencidas e tinham também alguns pães já embolorados e um garrafão com água. Mark deixa a menina ficar com alguns dos seus pertences, como cadernos, livros da escola e lápis de cor. E assim ela passa 74 dias ali sozinha, sendo abusada. Até que chega Laetitia, de 14 anos. As duas acabam intuindo que elas não são as primeiras a terem aquela sorte, a estar ali, e acreditam também que não têm muitas esperanças de saírem dali vivas. Era início de agosto e Laetitia conta que ela estava na piscina pública com algumas amigas quando ela teve a impressão que alguém a estava observando. Pessoa que acabou seguindo ela e raptando. E ela disse que parecia conhecer essa pessoa, que ele parecia o criminoso Marc Dutroux. Letícia então acordou no buraco, acreditando que ficaria ali para sempre. Mas 4 dias depois, algo acontece. Letícia não é a única capaz de reconhecer o rosto de Mark. Ele, a essa altura, já era conhecido não só pela polícia, mas também pela imprensa e pela população. E a foto de Mark na TV e nos jornais era o incentivo que faltava para que os vizinhos de Marcinelle falassem. Mark tinha horários estranhos, amigos esquisitos, se ouviam barulhos vindo daquela casa não identificados a qualquer horário do dia ou da noite. E muitas vezes Mark pegava um sem-teto que habitava ali na região e colocava ele para tomar conta da casa. E diversos outros detalhes que, somados, faziam com que Mark, desde que chegou naquela casa ali, se tornasse indesejado e muito suspeito. E assim os anos tinham se passado, sem que ninguém dissesse nada, mesmo quando trailers e vans começaram a chegar, sempre de noite, na propriedade. Mais tarde, alguns vizinhos chegou a comentar que pensou que se tratasse de algum tipo de tráfico. Mas dessa vez, como eu falei, depois de tantas aparições na mídia, os vizinhos decidem falar. E a polícia chega finalmente até a casa de Marcinelle. Eles fazem 2 buscas ali, em 2 dias diferentes, e não encontram nada, nem ninguém. Mas felizmente não foram só os vizinhos que decidiram falar depois de ver o rosto de Mark na TV. Alguém reconheceu Mark na piscina e disse que ele parecia estar seguindo uma menina que depois teve o seu rosto estampado por toda parte, como desaparecida. Era Letícia. E a polícia conseguiu encontrar outras testemunhas, também capazes de identificá-lo, e ele foi mais uma vez preso. Como sempre, Mark espera que a sua sentença seja uma coisa rápida, mas as coisas mudaram muito desde a sua última prisão. A lei mudou. E por causa dele, os parlamentares chegaram a se reunir e mudaram a Constituição da Bélgica por causa dele. A pena leve que ele e a mulher receberam naquela primeira prisão por causa de sequestro e abuso de menores não passou desapercebida. O Ministério Público não teve sucesso, mas eles chegaram a contestar aquelas penas, que eles diziam ser baseadas em leis totalmente obsoletas. Como, por exemplo, uma lei de 1888, que permite que na Bélgica uma pessoa possa sair com liberdade condicional depois de cumprir apenas 1/3 da sua pena. E que se depois dessa pessoa sair da prisão ela cometeu o mesmo crime novamente, ela ainda tem direito a condicional, só que dessa vez depois de cumprir 2/3 da pena. Penas que são já pequenas. E foi baseando nessa lei que Mark tinha sido solto, autorizado pelo próprio ministro da Defesa na época. Mas com as mudanças na lei, a polícia e a promotoria pública estavam muito mais preparados dessa vez. Para começar, todas as 6 propriedades são revistadas novamente e dessa vez Sabine e Letícia são encontradas. Abusadas, traumatizadas, mas ainda vivas. Se inicia então uma longuíssima investigação e uma preparação para o processo contra Marc Dutroux.
E não só contra ele, é acusada também sua mulher, Michel Martin, e seus 2 colaboradores, aqueles que ainda estavam vivos, Michel Lelièvre e Michel Niou. A revolta da população era geral, tanto contra os criminosos, quanto contra as leis que permitiram que Marc Dutroux continuasse com seus crimes por tanto tempo, mesmo já tendo sido acusado e servido pena. Isso levou à organização da famosa Marcha Branca, em 20 de outubro de 96. Contou com mais de 300 mil pessoas em Bruxelas. Não bastavam as poucas leis que tinham mudado, a população exigia um verdadeiro terremoto nas leis judiciárias da Bélgica. Como mencionado antes, o processo de montar a acusação e também a defesa, nesse caso, não foi nada fácil, nem rápido. E mais de 2 anos depois da prisão, os acusados ainda aguardavam julgamento. A investigação tinha levantado a hipótese de que talvez o vizinho de Dutroux estivesse certo. Marc talvez estivesse envolvido com o tráfico para uma rede internacional de pedofilia. Os jornais então falavam já de importantes apoios políticos e de agentes federais corruptos. Por isso a revolta tão grande da população. As meninas trancadas no buraco seriam apenas as meninas que Dutroux quis para si, um hobby, mas o trabalho dele era fornecer crianças para outros como ele. Mas mesmo com anos, muitos anos de intensa investigação, a única certeza era aquilo confirmado pelas 2 únicas sobreviventes, que dentro do porão de Marcinelle tinham sido abusadas apenas por Dutroux. Ou seja, é sequestro e abuso, mas não prova uma rede de tráfico de menores. E assim que se chega ao processo, finalmente, com uma intensa sensação de frustração. Porque o julgamento começou no dia 1º de março de 2004, bem 9 anos depois da prisão dos acusados. E mesmo com tanta investigação, as acusações eram o sequestro das 6 meninas que nós vimos aqui e a morte de 2 delas. Nada mais. Pelo menos depois de 4 meses de processos, todos foram considerados culpados. Marc foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional e nem de recorrer a essa sentença. Sua esposa, Michel Martin, recebeu 30 anos, Michel Lelièvre, 25 e Michel Niou, 5 anos de prisão. Michel Martin fez diversos apelos para reverter a sua pena, baseada numa possível submissão psicológica a seu marido, até que finalmente foi diagnosticada com síndrome de despersonalização, que é quando a pessoa tem aquela sensação de estar fora do seu corpo por um tempo prolongado isso. Ela tem então dificuldade de reagir e se sente destacada do que acontece ao seu redor. E assim Michel foi realmente solta em 2012, tendo cumprido apenas 8 anos da sua sentença de 30. Para a revolta da opinião pública, ela então fez um pedido para ser aceita em um convento da França, dizendo-se muito arrependida de tudo que aconteceu, deixando os pais das vítimas indignados. Julie e Melissa perderam a vida por fome e sede naquele buraco, tendo chegado a pesar apenas 16 quilos quando sucumbiram. Anne e Effigie foram drogadas e sadisticamente enterradas vivas. Sabine e Letícia estão bem, melhor do que se poderia esperar, e lutam para que outros não passem pelo que elas passaram. E quanto àquela casa com aquele buraco, no ano passado, 2022, foi tudo demolido e no seu lugar foi construído um memorial. A ideia é bem simples, é ter ali uma área verde, para que finalmente um pouco de vida possa crescer ali. Marc Dutroux, agora com 66 anos, passa os seus dias lendo e relendo os seus processos, repetindo que ele está para ser revisto, que acabaram de aceitar o seu pedido de apelo. Não é verdade. Não interessa se ele é doente ou malvado. Se foram 6 ou milhares de crianças que ele machucou, ele não vai sair vivo dali. Nunca. Obrigada.